Falando então de esperança, nós mostramos já no primeiro domingo desse mês um pouco do cenário brasileiro. A quantidade de gente, quem sabe se é um desses, já está pensando aí, veio daqui, não vai sair ninguém, não vou deixar. Pensando aí para o exterior, gente, como pode, né? Nós temos aí uma boa parte da população brasileira saindo e buscando refúgio lá fora. Por quê? O cenário que nós vivemos, e isso tem crescido, né? Só dados que foram já registrados na Receita Federal, nós estamos falando aí de 21 mil pessoas, brasileiros que estão aí saindo do país, principalmente por causa da segurança, por causa do emprego. Outra observação é o próprio fator do desemprego que nós vivemos, passa mais um. Nós estamos aí falando de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. Então eu sei que a crise tem chegado na nossa vida, tem afetado, nós não somos os únicos, é o cenário que nós vivemos no país. E tudo isso, com certeza, eu acredito que gera muita insegurança na nossa vida, não é isso? A gente fica de uma forma que a gente fala, aonde eu vou me recorrer, o que fazer? Outra observação que a gente pode notar é que uma boa parte da população está pedindo por intervenção militar. Ou seja, isso aconteceu lá em 64, vai comigo aí, isso. Lá em 64, e eu não estou aqui, como disse, desde o primeiro domingo, para dizer para você, isso está certo, isso está errado, vote nesse, vote naquele, esse não é o nosso posicionamento, nós não estamos aqui para fazer isso, mas olhar o cenário que nós estamos e buscar respostas em Deus, que é a nossa esperança. Nós, como pessoas de fé, como pessoas que servem a Deus, o que fazer em meio a tudo isso? Não é? Podemos também destacar que estamos prestes, né, no primeiro domingo de outubro, vemos aí mais eleições, presidente, deputados federais, estaduais, senadores. Você já conseguiu escolher algum? Ou é daquele, não vou votar, vou anular, o que vamos fazer? Será que, qual é a melhor solução? É não votar? É deixar nulo? O que podemos fazer? Repense, analise, olha para cada candidato, para as propostas, olha para os senadores, olha para a ficha dele. Aliás, eu recebi outro dia aqui um WhatsApp, né? O WhatsApp serve até para isso, com um aplicativo onde você coloca o nome do candidato e vê a ficha dele. Já viram esse aplicativo, não? Tem um aplicativo, eu não lembro o nome dele agora, para você ver a ficha do candidato. Então isso é coisa boa, né? Para a gente saber. Porque, gente, nós precisamos dos políticos, não é isso? O país precisa ser governado. Então a gente precisa buscar uma solução. Você diz, não tem jeito, é assim mesmo. Nós falamos no primeiro domingo, nós não podemos cair nesse fatalismo. Poderia acrescentar a esse cenário de eleições, candidato preso. Podemos acrescentar a isso, candidato sendo esfaqueado. Podemos acrescentar a isso, uma guerra entre o povo, eu acho que uma época bem diferente, uma divisão muito forte por questões políticas, que eu acho um pouco perigoso. Porque onde fica a nossa liberdade, onde fica a nossa democracia? Então nós precisamos clamar a Deus, entregar o nosso país nas mãos do Senhor. Estamos aí em vésperas, né, em período antecedendo as eleições. Nós temos que orar pela nação, gente. Pedir a Deus pela nação, que Ele intervenha nessas eleições, que Deus tenha misericórdia do país, tenha misericórdia da igreja. Cabe a nós como povo de Deus clamarmos, cabe a nós como povo de Deus olharmos as propostas dos políticos e poder interferir. Poderia acrescentar diante disso o seu problema individual, a sua casa, a sua luta, a minha luta. Juntando a todo esse cenário, mais as nossas lutas, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? Sentar e chorar? Não. Eu quero então te convidar a aprender, chama a nossa meditação hoje de aprendendo a ter esperança com um povo que venceu a escravidão. Aprendendo a ter esperança com um povo que venceu a escravidão. O povo de Israel, o povo de Deus, num certo trecho nós temos meditado em alguns momentos críticos na história do povo de Deus, não é isso? Hoje nós vamos meditar nesse momento onde o povo ficou ali por mais de 400 anos escravos numa terra estrangeira. Eu quero te convidar a ler o primeiro texto juntos, se possível. Podemos ler juntos ali no texto de Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24. Nós vamos caminhar no capítulo 2, 3, 4, 5 e 6. O nosso olhar aqui não é para Deus,
não é para Faraó, não é para Moisés, o nosso olhar é para o povo, como o povo se comportou nesse momento de escravidão, onde Deus estava ali manifestando a libertação. Esse é o nosso olhar nessa noite. Então eu quero ler com vocês, podemos juntos? 1, 2, 3. Ok, primeira lição para nós então, aprender a ter esperança com o povo que venceu a escravidão. Pode passar mais um. Eu e o meu problema. Vamos olhar agora, olhar para mim e como eu me comporto diante do meu problema. O versículo 23 é muito interessante, que diz que o povo gemia por causa da escravidão e clamavam. Agora me explica essa lógica aí. Gemendo e clamando, isso é possível? Eu trago algumas lições para a gente aprender aqui, como nós enfrentarmos o nosso problema, seja ele qual for. Eu e o meu problema, eu digo então que quando nós enxergamos o nosso problema, nós buscamos uma solução. Parece simples, mas não é. Eu não quero ser redundante, mas você... Gente, o maior problema é não enxergar o problema. O primeiro passo que tem que acontecer na vida da gente é enxergar o problema, a situação, como nós estamos. Tem gente que parece que não caiu a ficha da situação do momento do Brasil. Tem gente que parece que não caiu a ficha da própria vida dele, que o tempo passa, como está a vida. Tem gente que parece que não caiu a ficha como está a família dele. É enxergar o problema, enxergar a situação. Porque se eu não enxergo, eu não vou buscar uma solução. E se eu verdadeiramente estou enxergando o meu problema, a minha situação, eu vou buscar uma solução. Se eu enxergo a situação que o país está, eu vou clamar a Deus, porque eu preciso da misericórdia de Deus. Eu sou um servo dele, nós somos igreja dele, nós precisamos clamar. Se eu enxergo a situação que está, eu como cidadão, eu vou buscar me informar, eu quero agir diferente. Eu não posso ser levado por forças partidárias, pela mídia, por isso, por aquilo, por igreja, por indicação de votos. Eu preciso repensar, eu preciso buscar uma solução. O povo gemia e clamava. Olhe, nós precisamos hoje parar, refletir e ver qual é verdadeiramente o nosso problema. Ok? Continuando, eu aprendo com isso também, que quando enxergamos o nosso problema, buscamos uma solução, e quando enxergamos o nosso problema, percebemos quanto tempo estamos presos nesse problema. Porque quanto tempo o povo de Israel estava escravo? Mais de 400 anos. E o que eles faziam? Gemiam por causa da luta, da dor que era muito forte, e clamavam. Fala a verdade, nós já não teríamos desistido por muito pouco. Gemiam e clamavam. Mas quando você está num problema verdadeiramente, pelo menos quando você acorda, não tem como ficar, gente. Como diz, na hora que a água pega na poupança, meu amigo, a gente se levanta porque a gente tem que fazer alguma coisa. Quem sabe a pessoa está meio dormindo, não acordou, ainda não enxergou a situação. Família está acabando, está destruindo, ele lá meio dormindo, apagado, a vida passando. E me impressiona, eu estou aqui junto com a minha esposa, junto com vocês, há 8 anos pastoreando essa comunidade. Esse é o 8º ano. Me impressiona que muitas pessoas, eu não vou dizer que estão do mesmo jeito, mas me parece, eu não quero ser incrédulo e pessimista, que elas não saíram do lugar. 8 anos se passaram e me parece que elas continuam nas mesmas coisas. Nesses 8 anos, já há uns 6 anos, implantamos as células. Tem pessoas que não foram evangelizar. Nesses anos, tem pessoas que continuam aquele mesmo modelo de participação, de envolvimento. Sabe o que isso significa, querido? O tempo está passando, as oportunidades estão passando, porque tempo é oportunidade, kairos de Deus. O tempo está passando, você não está vivendo a sua vida com Deus, o plano de Deus para a tua vida, o ministério que Ele tem para a tua vida, atolado num monte de coisa que está aprendendo, e o tempo está passando.
O tempo não vai parar, já dizia o poeta, o tempo não para. Então acorda, se levanta e pega a correnteza, as ondas de Deus, as oportunidades de Deus, se é que você quer aproveitar a tua vida. Agora, se não quer, fica à vontade, que eu não vou ficar contigo para trás. Né? Lembra da mulher de Ló? Deus fazendo uma libertação, chamando, o que ela faz? Ela fica olhando para trás, ficou. Infelizmente, eu não vou ficar lá atrás com você. Se você quer ficar, você fica, mas eu não vou ficar. E mais gente aqui também não quer ficar, amém? Vamos em frente, gente. Não dá, o tempo está passando. O que Deus quer para a minha vida como pessoa, para a minha família, para o meu casamento, para essa igreja, Filadélfia? No mês de setembro nós falamos também da missão, diante do cenário como nós estamos. Se você quer ficar sentadinho, levando a vida, empurrando com a barriga, fica à vontade, mas esse não é o plano de Deus. Enxergue o teu problema, e quem sabe é nós mesmos estamos sendo o nosso problema. O povo gemia e clamava. Eu aprendo com isso também, que quando enxergamos o nosso problema, nunca acostumamos com ele. 400 anos se passaram e diz o texto que o povo gemia porque a luta era muito grande e o povo clamava. E aí você vem me dizer que, não pastor, eu estou nesse vício porque desde pequeno eu estou assim. Eu estou nessa situação porque tem muito tempo, não tem jeito. E às vezes eu pergunto para as pessoas, e quando foi que você se converteu? Quando foi que o Espírito Santo entrou na tua vida? Porque se Deus entrou na minha vida, eu entendo que eu sou falho, ser humano que fracassa, que tem falhas, fraquezas, mas se Deus está na minha vida, é possível se levantar. Eu não posso me acostumar com uma situação de pecado, de vício, de escravidão, de contendas, de iras, não dá, de desesperança. Ou Ele está na minha vida ou não está. Não dá para acostumar com aquilo que não é o lugar de Deus. A luta faz parte da vida, faz. Jesus disse, né, João 16:33, no mundo vocês terão aflições, eu sei disso, mas Ele falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, então você também vai vencer. Então eu não posso me acostumar com as minhas limitações, eu não posso me acostumar com as minhas lutas, eu tenho que nelas aprender o que Deus quer fazer comigo, me levar a crescer e fazer a obra dele na minha vida, gente. Mas eu não quero me acostumar a ser um sedentário, estragando a minha saúde e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero me acostumar a ser um preguiçoso e falar, Deus, tem misericórdia da minha vida. Não, Deus me dá estratégias, Deus me abre as portas, Deus intervém nessa situação. Não dá para ficar acostumado. Vem buscar. Está desempregado? Vem buscar na quarta tarde. Está livre mesmo de horário? Vem orar, vem jejuar, queridão. Às vezes a luta está apertando, é porque Deus está dizendo, vem me buscar. É Deus nos chamando para perto dEle. Porque qual o sentido da luta na vida do cristão? Não é verdade? É nos chamar, é nos jogar diante de Deus. Não se acostume com aquilo que você sabe que não é o padrão de Deus para a sua vida. Existe problema, existe corrupção, existe problema nesse mundo, existe, mas nós não vamos nos acostumar. Não se acostume com aquilo que você está fazendo. Está bom, está ótimo, olha que bom tudo que a gente fez até aqui, quantas células fez, os ministérios, quanto Deus tem feito na minha família e na sua, mas eu não estou um pingo satisfeito. Eu dou glórias a Deus por tudo que Ele já fez até aqui, mas eu não estou satisfeito. Porque eu sei que o melhor está por vir, porque eu sei que o Senhor tem algo a mais, porque eu sei que o Senhor quer nos levar à frente, porque eu sei que Deus tem coisas mais na nossa vida. Se Jesus não voltou ainda é porque o tempo não parou. Então como é que eu vou me acostumar? Sim ou não? Porque se é para acabar, se está tudo ok, Jesus tem que voltar e a gente sobe. Não é isso? Se não parou o tempo ainda, é porque tem coisas a fazer, então não podemos parar. Amém ou não amém? Concorda sem corda? Eu aprendo também, gemiam e clamavam, que o problema que passamos não é impedimento para buscar a Deus, pode até ser motivação. Me impressiona
quando você vem me falar que não está tendo tempo para buscar a Deus, que por causa desse problema você não pode vir no culto, não pode ir na célula, olha, só o Espírito Santo para falar no teu coração. Só o Espírito Santo. O problema não pode ser impedimento. Como é que aquele povo estava, gente? Escravo, sim ou não? Escravo. O que eles podiam fazer? Não podiam nem parar. Você imagina o que é escravidão? O que eles faziam? Trabalhando escravos e clamando a Deus por misericórdia. Dá para pensar nisso? Trabalhando escravos, subjugados, e naquilo ali clamando a Deus por uma misericórdia. Então levanta a tua cabeça, para de se vitimizar, para de se entregar a essas circunstâncias e entenda quem é Deus na tua vida. Enxergue o teu problema. Não venha me dizer que esse problema é impedimento, porque se você pecou, o Senhor pode te perdoar, sim ou não? Se você está fraco, o Senhor pode te fortalecer. Se há um conflito, o Senhor vai te ajudar a manifestar paz nesse conflito. Se há alguma situação na nossa vida, Ele é Deus na nossa vida. Se você está doente, ou Ele vai te curar, ou Ele vai te levar. É ou não é? Então, o que é que pode nos impedir? O que é impedimento para a nossa vida? Pode ser que você não está enxergando o teu problema, querido. Renova a tua esperança hoje, em nome de Jesus. Nome de Jesus. Eu aprendo também com isso, que gemiam e clamavam, que a solução do nosso problema, obviamente, vem junto com a nossa ação. O povo gemia e o povo clamava. Não é lá ficar gemendo e Deus vem fazer a obra dele na minha vida, não. Deus está esperando a nossa atitude em busca desse problema, de solução desse problema. Qual é a nossa atitude diante dos problemas que nós enfrentamos? Você pode clamar? Então clame. Eu penso que existem dois extremos. Existe o extremo de alguns cristãos, de algumas igrejas, que ele pensa que tudo é espiritual. Então ele está passando um problema psicológico, psiquiátrico, físico, de saúde, de alimentação. Em vez dele procurar o nutricionista, procurar o psicólogo, o médico, ele fica só orando, Deus, cola aqui, faz isso, faz aquilo. Mas existe aquele outro problema, que é aquela pessoa que ele deixa Deus de lado, ele tira a fé em Deus, e pensa o seguinte: a fé dele está no partido, está na política, a fé dele está naquela empresa, a fé dele está no psicólogo, no médico. Não que essas pessoas não possam ser usadas por Deus para agir na nossa vida, mas a questão é onde está a nossa fé. O que é que eu posso fazer? A mudança, a solução do nosso problema vem com a nossa ação. Você precisa tomar atitudes. E tem horas que a gente não enxerga as direções. Aí o que a gente faz? Busca Deus. Eu quero direções. Eu tenho buscado direções de Deus na minha vida familiar, na minha vida ministerial. E você também tem que buscar as nossas direções. Porque para a solução vir, nós precisamos colocar a nossa atitude diante de Deus, para Ele nos mostrar, buscar uma visão de Deus. E eu creio que Deus é poderoso para nos mostrar, para agir, independente de qualquer situação. Amém ou não amém? Na verdade, olhando para esse texto, o povo gemendo e o povo clamando. Eu e o meu problema. Nós precisamos enxergar. Temos problemas? Temos, gente. Como não? Não podemos, às vezes, como ratinho, a gente não pode nem comer em paz, né? Esse problema na cabeça perturbando a gente, incomodando. Mas eu não tenho como, se eu sou uma pessoa de fé, eu tenho a esperança que Jesus é o meu Deus. Não existe um outro posicionamento do que eu me levantar. Não é verdade? Amém ou não amém? Continue comigo, sim ou não? Está claro ou escuro? Eu e o meu problema, um outro ponto que eu quero pensar com você é Deus e o meu problema. Como Deus está diante do meu problema. Uma coisa é eu e o meu problema. Outra coisa é Deus e o meu problema. Então eu quero te convidar a ler Êxodo agora, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos lá juntos, 1, 2, 3. Diz... E também tem escutado o seu clamor por causa dos seus seguidores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.
É uns nomes estranhos, que parece um destrava-língua, né? Se fala rápido, trava a língua, né? Ok. Deus e o meu problema, em primeiro lugar, eu quero observar com você, passa mais um. Quando diz que Deus, né, o texto mostra que Deus, tenho visto a opressão sobre o meu povo. O que eu aprendo com isso? O óbvio que está aqui no texto. Deus sempre vê o meu problema. Talvez nós aqui não estamos enxergando. Passa mais uma aí. Nós aqui não estamos enxergando o nosso problema. Deus e o meu problema, gente, significa que quando você passa uma luta, uma coisa normal na vida da gente, quem sabe só eu, pecador, a gente tem aquela tendência: cadê Deus? Onde Deus está? Por que eu estou passando com isso? Deus me abandonou. Agora você olha o texto, o povo estava há mais de 400 anos numa escravidão, e ele diz: eu tenho visto a opressão do meu povo. Então Deus não nos abandonou. A gente tem que ter essa mentalidade diante da luta, da dificuldade, por maior que ela seja, por mais difícil que ela seja, que Deus está conosco no problema. Ele não vai nos tirar do problema, mas Ele não deixou de ver a situação que nós estamos vivendo. Deus sabe como está. Deus tem olhado para você. Ele tem visto até seu desânimo quando não quer buscar mais. Ele tem visto até que a gente não tem orado e jejuado mais. Ele sabe quando a gente está inclusive com aquelas raivas lá dentro do nosso coração, chateados pelo que Deus não fez pelas nossas vidas. Deus e o meu problema também, eu olho no texto, que o texto diz que tenho escutado o clamor, tenho escutado o seu clamor. Então Deus ouve, sempre ouve o nosso clamor. Talvez nós que temos parado de buscar, Deus ouve o nosso clamor. A pergunta é: eu tenho continuado orando, buscando a Deus? Hoje eu estava aqui antes do culto, orando um pouco, e me veio à mente alguns detalhes, algumas coisas que são desejos, né, ministeriais para a minha vida. E o Senhor falou ao meu coração, olhando até para essa mensagem, né, que Deus vem falando com a gente. Fala: você precisa orar mais por esses pontos. Você precisa colocar diante de mim esses pontos. Porque tem coisa que se resolve somente pela oração. A nossa arma é uma arma espiritual, é oração. E às vezes você quer falar com a pessoa, você vai e briga com aquilo, você vai ficar lutando, vai para lá, vai para cá, corre para lá, e usa toda a sua força, se desgasta, e a coisa que a gente não faz, orar por aquele assunto. Ou seja, se eu não oro, é que eu não estou confiando que Deus está comigo no meu problema. Nós devíamos orar mais, isso é fato, isso é fato. Lutero, acho que é de Lutero, ele dizia que, falando de oração: eu tenho tanta coisa para fazer, que eu não vou ter tempo para orar. Não, ele falava: eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não tirar pelo menos 3 horas de oração, eu não vou dar conta. Mas Léo, 3 horas, calma, isso foi Lutero, fica tranquilo. Mas gente, olha, a lógica é diferente. Se a luta está grande, o que Deus está dizendo para nós? Você precisa orar mais, buscar mais, porque é aqui que a gente se alimenta de Deus. Estão entendendo sim ou não, gente? Deus vê, Deus ouve, Ele está conosco no problema. Deus não abandonou o Brasil, Deus não abandonou a igreja. Por mais que ela falhe, ela tem suas dificuldades, Deus continua conosco, Deus continua com o seu povo. Ele tem um remanescente fiel. Se você está perdendo as suas esperanças, que a graça dele possa te tocar hoje, ministrar na tua vida, para que ele venha te levantar, porque ele precisa de você, para que você possa levar essa esperança para outras pessoas. Eu aprendo também com isso, que Deus vê, Deus e o meu problema. No versículo diz que: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Deus sempre, pode passar mais um, Deus é nosso maior livramento. Talvez nós estamos confiando em tudo menos em Deus. Isso aqui é um risco humano muito forte, da gente passar a confiar nas coisas, passar a confiar nas pessoas. Como eu falei, se a gente vai para um lado muito espiritualista, achar que tudo é espiritual, mas se a gente vai para um outro lado completamente secularizado, que você confia em tudo, nos homens, nas coisas, no médico, menos em Deus, menos colocar diante do Senhor. Eu não vou contar para vocês algumas experiências, porque você vai ficar com medo de ser pastor. Mas
Gente, nós temos grandes desafios, e ele se resolve na oração. Não é esse tempinho de 40 minutos que a gente passa aqui, ou aquela visita que a gente faz, aquele encontro que a gente tem. Você sabe que a vida cristã não é isso. Quanto mais responsabilidades nós temos, mais seremos cobrados. Quanto maior a luta que nós temos, mais a gente precisa investir e correr atrás. Colocar diante de Deus, senão a luta vai te vencer. Amém ou não amém? Deus é nosso maior livramento. Para isso, está no ponto aí? Tem um pequeno vídeo também sobre isso, para a gente olhar um pouco que Deus, como Ele está diante do nosso problema, e muitas vezes nós não estamos enxergando como Deus está diante do nosso problema. O que a gente pode aprender? Olhando aqui, Deus e o nosso problema. Muitas vezes o Senhor está falando pula, e a gente olha para a situação e fala, não dá. Mas a questão é que eu enxergo aquilo que está aparente. Muitas vezes quando você está num problema, a gente não consegue enxergar direito. Você diz, não tem jeito. Só que os olhos de Deus, Ele vê o mais profundo, Ele vê mais amplo. E é por isso que Ele está dizendo, faz isso. E a gente olha para a nossa força e fala, Senhor, não dá. Mas se é para você agir pela sua força, então para que você quer Deus no seu problema? Se é para a gente agir do nosso jeito, se nós queremos que o Brasil seja do nosso jeito, é por isso talvez que a gente não quer clamar, a gente não quer dizer, Deus, faça a tua vontade. A oração que Jesus ensinou foi assim, faça a tua vontade aqui na terra como no céu, faça a tua vontade. Você tem coragem de fazer isso pela sua vida? Senhor, faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Amém, gente? Estamos quase acabando. Em último lugar, eu quero pensar com você aqui. Nossa, rapaz, foi? Quero pensar com você então, o agir de Deus no meu problema. Então, em primeiro lugar, enxergar eu e o meu problema, correto? Enxergar Deus no meu problema. Agora perceber como Deus está agindo no meu problema. Que tem um detalhe. Êxodo 4, versículo 30 e 31, eu quero contar com a sua ajuda para lermos o texto. 1, 2, 3. Deus agindo no meu problema. O texto diz que Moisés foi lá então com Arão, contou tudo. Moisés realizou os sinais que Deus mandou ele realizar. E diz a resposta que eles creram no versículo 31. O que eu aprendo de lição aqui pelo agir de Deus no nosso problema, gente, é que o agir de Deus em nossa vida precisa ser recebido com fé. Fé. Essa é a única parte que cabe a nós. Aí diz, não, mas eu não tenho fé, eu não consigo. Veja bem. É o que Deus está fazendo, gente. Por exemplo, você pensa que quando você decidiu por Jesus, aí você com a sua força, você muito bonito, muito lindo, forte, maravilhoso, muito santo, aí você falou, a partir de agora, eu pela minha força, Superman, eu agora vou andar com Jesus, chega de tudo isso. Aí você se levanta da morte, porque quem não está em Jesus está morto espiritual, não é isso? Aí se levanta da morte e fala, agora eu vou te seguir, Jesus. Foi assim que aconteceu? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Jesus foi levantado na cruz, e a luz veio ao mundo, e a luz andou tocando nas pessoas, contagiando essas pessoas, dizendo, vem, vem a mim. A única coisa que acontece é que tem pessoas que em vez de escolher a fé, elas escolhem fugir da luz. É interessante, gente, que a Bíblia diz, por exemplo, 2 Pedro 2,5, eu acho, que fala que Jesus é tanto a pedra angular de uma construção, a pedra principal, quanto a pedra de tropeço. Qual a diferença? É o mesmo Jesus, o problema não está em Jesus, a diferença está na nossa fé. Se eu creio, Jesus é a pedra principal, Ele é a pedra sobre a qual construirei a minha vida. Se eu não creio, Jesus se torna uma pedra de tropeço. Por isso que o mesmo evangelho, para uns é incômodo, para outros é salvação. Qual a diferença? A fé. Como está a fé nas nossas vidas? Como está a nossa fé? Os nossos ouvidos espirituais.
Não é fé na igreja, fé em religião, fé em homens, fé em médico, fé em filosofia. A fé no Senhor, naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Receba com fé. A fé muitas vezes é dizer: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Amém, gente? Se você não está vendo mais lá na frente, mas você está vendo aqui agora, então diante do aqui agora, o que é que eu preciso fazer? Qual é a fé que eu preciso ter aqui agora? Que a gente fica olhando lá para frente. O Senhor não iluminou lá na frente ainda, Ele iluminou agora. E o que é que eu preciso fazer aqui? Então faça pela fé, por uma atitude de fé. Continuando, quando o povo soube daquilo que Deus trouxe a eles, diz o texto que ele se curvou em adoração. Eu aprendo que quando verdadeiramente recebemos o agir de Deus com fé, respondemos com uma vida de adoração. Se eu tenho tido fé, simples. Como testar a minha fé? Veja como eu tenho me respondido diante de Deus. Se você tem tido fé, você tem se respondido diante de Deus, entregando a sua vida a Ele, avançando, se batizando. O batismo é ser inserido no corpo de Cristo. Batismo é ser inserido no corpo de Cristo. Se eu tenho sido recebido com fé, eu tenho recebido a palavra de Deus com fé, eu tenho me entregado a servir a Deus, dizer: eis-me aqui a minha vida, Senhor. Se eu tenho recebido com fé aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu tenho dito: Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Se eu tenho recebido com fé, eu tenho permanecido na presença de Deus. Isso é adoração, gente. Se você não tem tido motivos para adorar a Deus, para cultuar a Deus, reveja a tua fé em nome de Jesus. Amém ou não amém? É por fé. Quando eles souberam disso, eles curvaram-se em adoração. Será que a gente veio aqui para cantar? Cantar a gente canta em qualquer lugar. Ou a gente veio aqui para adorar? Será que a tua boca está travada? Não consegue se abrir para Deus? Não tem respondido com adoração? Ou seja, não estou falando de estilo, da forma, mas se soltar para Deus. Isso é relacionamento, gente. Relacionamento. A gente vive hoje muito de face. Vamos viver agora de face a face com Deus, cara a cara. Estamos diante do Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo, um Deus real. Um Deus que sonda nossos corações, um Deus que conhece as nossas dores, um Deus que está conosco na luta, na dificuldade. Então vamos nos colocar diante dEle. Quando você vai no médico, você tem que se expor, e depende da cirurgia, você tem que ficar até nu, passando vergonha com aquele negócio aberto lá, fala a verdade. Agora a gente vem diante de Deus, a gente tem vergonha de tudo, tem vergonha de levantar a voz e dizer glória a Deus, tem vergonha de dizer: eis aqui minha vida, Senhor, tem vergonha de dobrar o joelho. Por quê? Me responda, por favor. Se eu tenho recebido com fé o agir de Deus na minha vida, eu preciso responder isso com a minha adoração. Tem pessoas que pararam de crescer na vida cristã, Deus parou de agir na vida dela porque ela não serve mais, porque ela não está se entregando a Deus. Deus age na nossa vida enquanto estamos servindo, fazendo a obra dEle, vivendo com Ele. Tem pessoas que se afastaram. Então não é que Deus parou de agir na sua vida, é que você se afastou do agir de Deus. Está claro ou escuro? Pensando no agir de Deus na nossa vida, quero ler mais um texto. Eu vou ler esse texto que ele é grande. Diz assim: agora voltem ao trabalho. Olha o que é que aconteceu. Primeiramente eles receberam com fé, correto? Preste atenção aqui. Agora vem Faraó e endurece a situação. Capítulo 5, versículo 18 a 21. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. O povo recebia palha para pelo menos produzir o trabalho. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Moisés e Arão, os enviados de Deus para o livramento deles. Agora olha o que eles disseram para Moisés e Arão: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes impuseram e puseram nas mãos uma espada para que nos mate. Vocês não receberão palha. Quando Deus age na nossa vida, você precisa entender o seguinte:
que nós enfrentamos também forças contrárias ao agir de Deus na nossa vida, correto? Então eu trago de lição que precisamos permitir o agir de Deus, mas não somente permitir o agir de Deus, precisamos também nos defender dos ataques malignos contrários. Gente, se você está na rua enchendo a cara, usando droga, fazendo o que for, vai para qualquer religião, ninguém fala nada. Vivi até meus 18 anos, usei droga, queria me suicidar, vivi com todo tipo de vida de imoralidade, você pensar, eu sempre era o cara. Eu era um artista, eu era conhecido, eu tinha muitas amizades, muitas pessoas que gostavam de mim. Aí o dia que eu comecei a ler a Bíblia na minha casa, escondido, e ali começou a mudar a minha história, que eu não sei, hoje eu sei, né, que foi Deus. Peguei a Bíblia da minha mãe escondido, começo a ler, e as coisas mudaram dentro de mim. Depois de alguns 6, 7 meses, eu fui pela primeira vez num culto. Aí eu saio na rua, vem as pessoas me forçando, pegando no meu braço. Mas como assim? Agora você passou para a lei de crente? Como assim, Léo? Você virou careta? Como assim, Léo? E naquele momento eu era como uma criança, né, nascido de novo, eu não entendia nada e não falava nada. Mas hoje dava vontade de falar para eles: mas o que vocês têm a ver com a minha vida? Mas por que isso, gente? Porque quando Deus age na nossa vida, nós também enfrentamos ações contrárias a esse agir de Deus. Acorda! Quando Daniel estava em oração, não é isso? Ele ficou em 21 dias de oração clamando a Deus, e a resposta não chegou naquele momento. Quando Deus chegou, ele falou: olha, nós estamos numa batalha no campo espiritual para chegar até aqui. Tem coisas que estão travadas na nossa vida, gente, e não é porque Deus não está agindo, é porque nós estamos dando lugar ao diabo, dando lugar às carnalidades da nossa vida, e não estamos acordando para a situação. Nós temos uma batalha espiritual, sem dúvida, sem extremismos, mas nós também não podemos cair no extremismo de tirar o lado mal da situação. Tem pessoas falando mal de você, tem pessoas falando mal porque você busca a igreja, busca a Deus. Deixa falar, se é que você quer o agir de Deus na tua vida. Agora, sabe com quem você tem que se cuidar? Com aquele amiguinho, aquela amiga que chega para você e fala: olha, separa dessa aí. Casamento bobo. Sabe por que você tem que ligar? Com aquele lá que está no seu trabalho e fala: não, mas você não precisa trabalhar tanto assim não, esse patrão está enchendo muito o saco. Sabe com que você tem que se importar? Com aquele que anda falando mal de um e do outro. Não é com aqueles que vêm para te ajudar, para te dar conselhos bíblicos, espirituais, conforme a vontade de Deus para a tua vida. E é engraçado que o povo de Deus fez o contrário aqui. Eles se voltaram contra Moisés e Arão, que era a resposta de Deus, gente. Perceba. Quantas vezes eu me estive em situação onde, ajudando as pessoas, depois eu virei o problema. Eu falo: não acredito. Mas faz parte da vida espiritual, é isso mesmo. Se aconteceu com Moisés e Arão, quem sou eu? E quem é você? Não é verdade? Estão comigo, sim ou não? Pensar no agir de Deus na nossa vida, precisamos nos defender dos ataques contrários às nossas vidas, em nome de Jesus. Mas se lembre que o diabo não tem poder sobre a nossa vida, amém? O pecado não tem poder sobre a nossa vida, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo, veio para destruir o pecado. Ele venceu e eu também vou vencer. A única coisa que a gente ainda não vence é a morte, que se Jesus não voltar, a gente vai ter que passar por ela. De qualquer forma a gente vai passar, que a gente tem que ser glorificado. O resto, tudo você pode vencer. Deixa Deus agir na tua vida, amém? Pensando ainda nesse agir de Deus, eles falam então: vocês atraíram o ódio de Faraó e lhes impuseram as mãos. Se a gente não tiver uma vida espiritual para se defender dos ataques, podemos confundir qual é o nosso real problema, ou quem é o nosso real inimigo. Veja quem de fato está andando contigo para te levar a Deus, para agir na tua vida, para levar a que Deus venha cumprir a vontade dele na tua vida. Acorda, qual é o real problema, querida? Qual é o real problema do país? A gente precisa buscar, clamar, orar a Deus para que Ele venha agir com justiça nessa nação, quebrando a corrupção, as potestades. Que Deus venha agir no meio da igreja, nos dando ética, caráter. Venha parar com que essas igrejas ficam indicando, mandando os membros votar nesse ou naquele candidato. Saber quem de fato é o nosso problema. O que de fato é o nosso problema, amém? O agir de Deus na nossa vida também, eu entendo que se o problema é maior que Deus em nós, na minha vida, o coração vai ser endurecido e os ouvidos fechados. Aí o versículo 6, capítulo 6, 9 fala que Moisés declarou aquelas coisas. Veja bem que antes eles tinham crido, correto? Eles creram. Agora Faraó apertou,
a luta aumentou um pouco, e veja o que aconteceu. Moisés declarou aquelas coisas, mas eles não lhes deram atenção por causa da angústia e da escravidão. Isso aqui é um dos textos que me chama muita atenção. Eles não deram ouvidos por causa da angústia que estavam passando, por causa do problema que estavam passando. Veja bem, gente, que o problema na nossa vida, seja ele qual for, pode estar tapando os nossos ouvidos. Mas por que, Léo? Porque eu estou dizendo que o problema é meu Deus. Eu não estou dizendo para o problema qual é o meu Deus. Eu estou assumindo o problema como meu Deus, a situação como meu Deus. Eu estou dizendo que não tem jeito, que não há jeito, não tem jeito de mudar. Por que não tem jeito? É você que define isso? É você que determina isso? Se o problema é maior que Deus em nossa vida, nosso coração se fecha. Eu conheço, já lidei com pessoas que o que eu posso dizer é que elas se fecharam. O coração se endureceu. Por quê? Por causa das lutas, das dificuldades. Tem gente até amargurada com Deus. Levante-se, querido. Levante-se. Deixa o Senhor derramar o rio da esperança sobre a tua vida. Independente se é uma terra seca, endurecida, pela ação de Deus, pelo Espírito Santo, não há coração que não se quebre. Se Ele quebrou o meu, o teu é muito mais mole, mais bonito, Ele vai quebrar também. Pensando no agir de Deus, Moisés declarou, mas eles não ouviram por causa da angústia e da escravidão. Eu entendo que se endurecidos e cegos, nós podemos rejeitar o livramento da escravidão que nos prende. Veja bem, Deus está agindo na tua vida, sim ou não? Agora eu te digo, que nós podemos estar rejeitando, perdendo o agir de Deus por causa das nossas durezas de coração. Aí você fala, a pessoa, não é desse jeito, não, tem que ser assim, não tem jeito, é isso e pronto. Se você vai no médico, aí o médico vem, passa o diagnóstico, passa a receita, aí você olha para ele e fala assim, não, mas isso aqui está tudo errado, doutor. Esse estudo só ficou aí 5, 6 anos, mais 2, 3 de residência, isso aí não valeu de nada. Eu sei, isso aqui não serve para nada. É assim que a gente faz com o médico? E por que a gente faz assim na vida espiritual? Não podemos. A gente vem e diz, olha, é isso aqui, esse é o caminho. Não, é isso. Então tá bom. O que eu estou dizendo com isso? Deixa que eu guie a minha vida. Você não está permitindo o agir de Deus. Estão entendendo, gente? Para terminar, vocês estão quase dormindo, pensando nisso, que eles não deram ouvido, não deram atenção por causa da angústia e da escravidão. O agir de Deus em nós é para nos livrar de todo tipo de escravidão. Deus não está aqui para fazer graça com a gente. Deus não está com a igreja na terra para a gente ficar aqui se reunindo e brincando de se reunir. Aí se renova, come e volta para casa, não. Deus está aqui porque Ele quer nos livrar, Ele quer nos libertar. Deus não mandou o seu filho morrer na cruz porque era muito bom, porque Ele queria ver o filho dele sofrer. Ele mandou porque Ele queria nos salvar, Ele queria mudar a nossa vida. Se você quer que Deus age na tua vida verdadeiramente, então se renda, então se entregue e deixa Ele livrar de tudo, qualquer coisa que seja impedimento na tua vida para o agir dEle, não importa o que seja. Deus veio, Ele age para me mudar, para me libertar. Eu já contei várias vezes e conto. Uma das coisas que Deus mudou na minha vida tremendamente, foi a questão da autoridade. Princípio de autoridade, de respeitar os pais. Eu fui um jovem muito cedo, muito novo, que fui para o mundão, fui para a vida, e os pais perderam a autoridade com a minha vida. Quando eu me converti, a primeira coisa que aprendi foi saber quem é pai e quem é mãe. Tem jovens que não estão respeitando os pais, não estão submissos aos pais, submissos aos líderes. Gente, que coisa terrível. Quebra teu coração, querido. Eu sei que muitas vezes você não está vendo a solução, ok, mas quebra teu coração, se renda, apenas se entregue. Se você ouvir uma orientação, siga. Se ela não é a melhor, quem sabe lá na frente Deus vai te dar outra. Agora não dá para a gente continuar vivendo do mesmo jeito. Você está temando com Deus. Para, em nome de Jesus.
Está claro, gente? Está claro, gente? Vamos orar olhando para esses 3 aspectos. Eu e o meu problema, buscar enxergar o nosso problema nessa noite. Ok? Em segundo lugar, repensar o lugar de Deus no meu problema. Se você pensou que Deus te abandonou, que Deus não está contigo, quebra isso hoje em nome de Jesus, porque isso é mentira do diabo, porque Deus está contigo. E em terceiro lugar, o agir de Deus na minha vida é para me libertar, para mudar a minha vida. O que você precisa fazer hoje? Dê os passos de fé. Se é se entregar a Jesus, se você não entregou a tua vida, esse é o maior problema, então entrega. Se é agir buscando uma mudança, vamos agir. Se precisa mudar a tua atitude, sua vida física, vamos fazer uma caminhada, vamos mudar, gente. Creia, Deus vai agir. Se é uma porta que está fechada, eu não vejo solução, vamos clamar, venha orar, vamos participar. Você está na célula, converse com alguém, busque aconselhamento. São poucas as pessoas que procuram o pastor para conversar, a gente tem que ficar indo atrás. Interessante, então, porque não precisa, se não precisa eu não vou.